Afinal, como descobrir se o imóvel que você quer arrematar vai te dar dor de cabeça antes de você dar o primeiro lance? Nesse vídeo, a gente vai transformar o medo em conhecimento. E hoje eu vou te mostrar, para você investidor que está pensando em investir em imóvel de leilão, como você faz para fazer uma análise técnica antes de você arrematar o imóvel que você está querendo, pensando em arrematar. Mas antes da gente entrar nesse assunto e eu poder te mostrar como é que faz para analisar tecnicamente um imóvel de leilão, primeiro curte esse vídeo. Se você assistir ele até o fim, tá? Fica o nosso trato. E também se inscreva no nosso canal. A gente posta vídeos como esse, trazendo leilão, como ele de fato é na vida real, uma vez por semana. Então seria muito importante, na verdade é muito importante, que você se inscreva no nosso canal para você estar dentro dos assuntos do leilão de imóveis e também para que você não possa perder o próximo vídeo, que talvez seja aquele que vai mudar a maneira como você encara os leilões. Com certeza, um dos maiores medos de quem está começando e está querendo investir em imóvel de leilão é arrematar um imóvel que queria muito, com uma boa margem de lucro, e aí descobrir, depois da arrematação, que esse imóvel tem algum problema que vai te impedir de entrar nele, ou que você tenha gastado dinheiro à toa, que você não veja esse dinheiro, não recupere o patrimônio que você investiu. E agora vem cá, deixa eu ser bem sincera com você. Eu já vi muitas vezes isso acontecer, de investidores arrematar imóvel de leilão, pensando que estavam fazendo o maior negócio da vida, e na verdade acabam comprando um processo judicial longo, que vai se estender aí há anos a fio. Mas o pior nem é isso, o pior é que esse problema, esse problemão, esse prejuízo podia ter sido evitado antes mesmo de dar o lance. Então, bora identificar o passo a passo se o imóvel que você está querendo arrematar vai te dar dor de cabeça ou não. O leilão é o paraíso dos investidores que sabem o que estão fazendo, mas pode ser um verdadeiro inferno, um purgatório para quem não entende, para quem não tem preparo e acaba arrematando. Então, por isso que é muito importante e a base de tudo, antes de você arrematar um imóvel de leilão, é entender o que está escrito na matrícula do imóvel. Parece simples, mas é aí que muita gente acaba se embolando. Vai ser na matrícula que você vai analisar, antes mesmo, ou muito mais importante do que o edital em si, se existem algumas coisas que podem se tornar uma cilada para o seu caso, para o negócio que você quer fazer arrematando imóvel de leilão. Então vamos entender como ela funciona, como funciona esse documento que é basicamente o RG do imóvel que você está querendo arrematar. A matrícula em si, ela é dividida em 3 partes. Lá no começo você vai ver o número da matrícula, a distribuição, o tipo de imóvel que está se referindo àquele documento e o endereço. Abaixo você já começa a ver os históricos de transações, ou seja, onde aparecem as transações que foram feitas envolvendo aquele imóvel pelas pessoas que eram donas dele. E embaixo, por fim, você vai ver averbações e ônus, que são dívidas, podem conter dívidas que estão atreladas àquele bem. E essa parte é a mais importante para você, porque é ali que estão escondidos ou envolvidos os riscos em relação a esse investimento. Vou separar, então, para vocês, para ficar bem fácil, 3 grandes sinais que podem significar uma futura dor de cabeça se você arrematar determinado imóvel e eles conterem esses 3 sinais. Então, primeiro, fique atento na matrícula, procure na matrícula se há averbações suspeitas. Eu gosto de chamar de averbações suspeitas, mas na verdade são coisas como, por exemplo, indisponibilidade penal ou algum bloqueio determinado pelo juiz, algum bloqueio judicial ou alguma penhora também. Se você não é um advogado ou você não tem uma assessoria jurídica, essas palavras envolvidas na matrícula pode ser um grande sinal de alerta para você. Aliás, eu faço até um adendo agora da importância de você contratar um advogado, uma assessoria jurídica, para ver se essas palavras, indisponibilidade, algum tipo de penhora, ou pode te causar algum prejuízo no final das contas. Então, por isso que é interessante ter uma assessoria jurídica, porque ela vai conseguir identificar se penhoras, hipotecas, indisponibilidades, de fato, vão te causar algum prejuízo ou não. Porque pode ser que não também. Pode ser que não te cause nenhum prejuízo, pode ser que seja tudo resolvido. Essas coisas que eu trouxe para você, indisponibilidade, bloqueios judiciais, na verdade, o problema em relação a isso não é você acabar se deparando com uma dívida, né? Além disso. Mas o problema é que você tenha dificuldade para fazer o registro da matrícula, né? Registrar o seu nome na matrícula do imóvel que você arrematou. E como tempo é dinheiro, por isso que eu já te alerto a ficar atento em relação a essas situações. E também, essas questões, elas podem ser facilmente resolvidas.
e elas trazem um número de processo. Você vai precisar verificar se essas questões já foram resolvidas judicialmente, se hipotecas já foram baixadas, se insalubridades ainda persistem, se existe de fato uma penhora judicial. Você vai precisar analisar o número do processo, que com certeza está lá também na matrícula, em relação àquela penhora, em relação àquela insalubridade, em relação àquele bloqueio judicial. Você vai precisar analisar para ver se de fato elas persistem ainda no mundo jurídico, ou se elas já foram canceladas, foram baixadas e tá tudo bem. Agora, segundo, para você também procurar na matrícula ônus reais não declarados. Calma, vou te explicar. Se a matrícula trouxer hipotecas, alienações fiduciárias, usufruto, e se no edital não falar nada em relação a esses ônus, ou que eles serão baixados depois do leilão, isso significa que você pode estar comprando um imóvel ainda atrelado ao antigo dono. Nos leilões da Caixa, por exemplo, a hipoteca costuma ser baixada automaticamente. Mas nos leilões judiciais, isso depende do juiz. Então, o juiz precisa pedir para que o cartório dê baixa nas hipotecas. E aí você precisa pedir ao juiz para que ele faça isso, para que ele se movimente. Terceiro, para você procurar na matrícula, também procure por ocupações ou ações possessórias. Claro que você sabe que, na maioria dos casos, o imóvel que você está querendo arrematar, ele está ocupado. Verifique quem é que está ocupando esse imóvel. Se o nome da pessoa que está como executada, perdendo o imóvel, o endereço dele contar o mesmo endereço do imóvel que você está querendo arrematar, é provável que a pessoa esteja morando lá. Preste atenção também que nos imóveis de leilão é muito difícil a desocupação não estar a cargo do arrematante. Então, tenha em mente, coloque na ponta do lápis, que provavelmente o imóvel que está ocupado, a desocupação ficará para você. Se o edital falar o contrário, né? Se o edital falar que não, o que é difícil acontecer, tudo bem. Mas normalmente a desocupação fica para aquela pessoa que arrematou o imóvel. Então você precisa lembrar que vai precisar contratar um advogado, vai precisar fazer a mudança. Essas questões precisam entrar na ponta do lápis para não te onerar ou passar daquilo que você estava estimando para investimento. Procure na matrícula também, em relação a ações possessórias, se existe uso capião, se existe reintegração de posse, porque essas questões, elas podem dificultar com que você entre de uma maneira rápida e fácil no bem. Agora, presta atenção aqui. Existem também mais duas verificações que quase ninguém faz e eu acho legal trazer para você ter em mente. Primeiro, procure por outros processos vinculados ao CPF do devedor. Isso você pode fazer procurando no Tribunal de Justiça do seu estado, enfim, do estado que o devedor mora, para ver se existem alguns outros processos atrelados a ele e que possam envolver o bem que não foram citados na matrícula e nem no edital. E isso vai te ajudar a prever novas penhoras, porque pode acontecer sim de existir penhoras ou existir ainda execuções que o bem vai ser usado para pagar a dívida desse devedor, só que ainda não foram dadas na matrícula e muito menos no edital. E elas podem persistir, sim senhor, mesmo depois da arrematação. Também pesquise o condomínio, que pode não estar escrito na matrícula, o que é muito provável, e nem no edital, que às vezes acontece. Então pesquise se há dívida de condomínio. Então ligue para o condomínio, procure no Tribunal de Justiça, e se você não encontrar nada no site do Tribunal de Justiça, também é legal você procurar ligar para o síndico, ligar para o administrador do condomínio para ver se de fato não há dívida nenhuma. Pode acontecer de existir uma dívida em relação àquele imóvel, em relação a um condomínio, só que talvez ainda não foi parar em vias judiciais. Então é legal você ligar na administração do condomínio para ver se existe alguma dívida de condomínio. Veja então que investir em imóvel de leilão não significa você encontrar o imóvel ideal, mas sim significa você diminuir todos os riscos possíveis em relação ao seu investimento para que você possa ali ter o máximo possível de lucro e tirar o menor valor possível do bolso. A realidade é que quem entende do jogo não compra um problema disfarçado de oportunidade. Se você achou complicado isso, complexo, e aí ficou com medo, tá receoso de investir em imóvel de leilão, calma que eu tenho a solução. Porque aqui na CFI a gente cuida de exatamente tudo isso para você. A gente faz uma análise muito minuciosa em relação ao imóvel que você quer arrematar antes de você dar o seu lance. Isso faz com que exista quase nenhum risco em relação ao investimento que você quer fazer, assim sobrando apenas os lucros. A gente também cuida desde a arrematação até depois dela, entregando o imóvel livre, vago, desimpedido no seu nome. Aí você não vai precisar cuidar de nada disso, nem ter nenhuma dor de cabeça futura com algo que você foi pego despreparado, algo que você não estava esperando. Se você quiser conhecer melhor nosso trabalho e marcar uma reunião com a nossa equipe jurídica para tirar todas as dúvidas que você possa ter em relação a esse tipo de investimento, é só clicar então no link que eu vou deixar aqui na descrição do nosso site e entrar em contato com a gente.